Fala pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar no que Deus vê quando olha para você? Hoje nós vamos explorar algo profundo e transformador, o espelho de Deus. Prepare-se, nós vamos enxergar a partir de agora a nossa vida sobre uma nova perspectiva, porque nós estamos no colo do Pai. Quantas vezes você se olhou no espelho e enxergou apenas imperfeições? Quantas vezes você se olhou nesse mesmo espelho e enxergou um monte de limitação, um monte de falha? E se eu te dissesse que Deus vê algo completamente diferente? Hoje nós vamos entender como Deus nos vê e o que isso significa para a nossa identidade e para o nosso propósito. A palavra de hoje está em 1 Pedro 4:2. Diz o seguinte: então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. Essa passagem foi escrita por Pedro, foi um discípulo que conhecia bem as lutas entre desejos humanos e o chamado divino. Pedro nos encoraja e encorajou os cristãos a viverem alinhados com o propósito de Deus, deixando para trás aquilo que não reflete a sua vontade. É, na verdade, um convite para nós olharmos para nós mesmos, não com os olhos do mundo, mas com os olhos que Deus nos vê. Quantas vezes nós nos deixamos definir por opiniões alheias? Quantas vezes as opiniões dos outros são mais importantes para nós? Quantas vezes nós nos preocupamos com a opinião do outro? Quantas vezes deixamos de fazer coisas porque a opinião do outro acabou sendo pacificada dentro da nossa consciência ou dentro da nossa casa? Nós vivemos num mundo que enfatiza a aparência. Nós vivemos num mundo que está muito mais focado no que tem por fora. Nós vivemos num mundo que nos impõe padrões inatingíveis. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus nos chama para algo muito maior. Deus nos convida a nos enxergarmos quem realmente somos nele. Pensa comigo, o que você vê quando você olha no espelho? Como que você acha que Deus te enxerga? Dá uma refletida comigo no seguinte: você está vivendo conforme desejos humanos ou conforme a vontade de Deus? O que eu quero te dizer é que, invariavelmente, nos dias de hoje, nós vivemos pressionados, nós vivemos influenciados, nós vivemos num show de influências, no meio de um mar de pessoas que têm soluções prontas para te dar, em todas as áreas da vida. Nós vivemos hoje numa realidade muito diferente. Antigamente nós tínhamos que buscar o conhecimento, hoje o conhecimento bate na nossa cara todos os dias. A questão é que muitas vezes nós não prestamos atenção no conhecimento que realmente importa. Nós vivemos talvez num mundo em que muitos têm a receita simples e prática para resolver todos os problemas da nossa vida. Pessoas te ensinam a resolver os problemas familiares, os problemas emocionais. Pessoas te dão receitas fáceis e prontas, que só depende de você. A questão é justamente esse o ponto. É que às vezes depende da gente. E por conta de depender de nós às vezes somos levados a comprar vários discursos, a nos engajar em vários movimentos, a buscar soluções facilitadas através de gurus, de mentores, de processos, de pessoas que vêm oferecendo uma solução rápida e fácil. Ocorre que todas essas pessoas, toda essa ciência sucumbe à luz da palavra de Deus. Ocorre que tudo que tem de ensinamento humano não é suficiente para fazer frente àquilo que Deus deixou escrito para nós. E então nós devemos começar a repensar se de fato nós estamos vivendo num mundo e sendo influenciado por ele e caminhando através dos desejos humanos, das ofertas oferecidas pelos homens, ou se talvez só por um minuto vamos dar um tempo e um crédito para Deus para buscar viver as instruções que ele nos deixou. Eu confesso para vocês que eu demorei muitos anos para entender que Deus tinha deixado, de fato, um manual
e que muitas vezes esse manual era mal interpretado, muitas vezes esse manual sequer era lido conforme deveria. E eu mesmo, por não ter capacidade de ler, acabei me enveredando por várias ideias equivocadas. Acabei criando as minhas verdades. Então eu sentava com você para conversar e em pouco tempo eu te convencia que de fato a minha visão estava correta. O que ocorre é que Deus deixou um manual. E esse manual muitas vezes não é seguido. E nós aqui, no colo do Pai, temos a obrigação de diariamente aplicar as verdades bíblicas aos problemas que todos nós vivemos. Portanto, eu te convido nessa manhã a começar a pensar em como Deus te enxerga. Qual tipo de referência eu tenho tomado para a minha vida? Se de fato o que eu tenho visto por aí é o que Deus realmente gostaria que eu estivesse vendo. E mais do que isso, quero que você imagine um artista olhando para a obra dele, para a obra inacabada. Veja, esse artista quando olha para a obra inacabada, vamos imaginar um pintor, ele começou a pintar. Quando ele olha para aquela obra inacabada, ele não condena a obra. Ele não vê imperfeições. O que ele vê ali é um potencial. Olha, aquilo um pouco mais de trabalho fica perfeito. Pelo menos essa é a ideia de todo artista, né? Da mesma forma, Deus olha para nós, olha para você como alguém cheio de potencial, de propósito e de valor. Para a gente poder alinhar nossa visão à visão de Deus, nós temos aqui três etapas que são etapas simples, que eu acho importante que a gente reflita sobre elas. Primeiro, refletindo na palavra de Deus, né? Vamos tentar, então, alinhar a nossa visão, né, à visão de Deus, refletindo na palavra dele, lendo versículos que afirmam a nossa identidade em Cristo, né? Efésios 2:10 diz: pois somos obra-prima de Deus. O segundo passo é confessar nossas limitações a Deus. Eu gosto sempre de dizer, chame problema de problema, meu irmão. Pare de dar nome chique para o problema que a gente tem. Nós temos que parar com isso. Então, a análise verdadeira, franca, de que realmente nós vivemos um problema. Nós temos nesta área da vida um problema. Ah, não, mas isso não é problema. Existem pessoas que se enganam por muito tempo. Existem pessoas que estão sofrendo, estão passando dificuldades, mas estão fingindo para elas mesmas que não estão. Logo, é importante que confessemos as nossas limitações, os nossos problemas a Deus, orando e entregando as nossas inseguranças para que Deus renove a nossa mente para enxergar as coisas como Ele enxerga. E, por fim, vamos agir com base na vontade de Deus. Sempre que você se sentir desencorajado, pergunte: peraí, isso reflete a vontade de Deus ou reflete meus medos? Porque muitas vezes fazemos coisas por medo. Tomamos atitudes porque temos medo. Temos um Deus, dono de todo o ouro e toda a prata. Temos um Deus todo-poderoso que nos chama de filho. E estamos pensando e agindo com medo. Pense então num espelho embaçado. Só quando limpamos esse espelho, conseguimos ver a imagem verdadeira. A palavra de Deus é como se fosse esse pano que limpa o nosso espelho, para que a gente consiga se enxergar de verdade. Se você tem lutado com sua autoimagem, se você tem se achado diferente daquilo que Deus acha de você, se você tem uma impressão equivocada de quem de fato você é, e você está focado em quem você é e não em quem Deus acha que você é, eu queria orar com você hoje, nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós cremos que temos uma identidade no Senhor. Cremos que o Senhor nos criou e o Senhor nos fez à sua imagem e semelhança. Por isso, Senhor Deus, nesta manhã, nós queremos que o Senhor manifeste essa imagem verdadeira diante de nós mesmos, para que nós, filhos amados, comprados pelo Senhor, possamos nos encontrar com aquela imagem que realmente temos perante o Senhor. E que o Senhor nos dê força para parar de tomar decisões baseadas em coisas alheias àquelas que o Senhor tem para nós. É o que pedimos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que bom que você esteve aqui conosco. Hoje, esse domingão convida
a uma reflexão. Queria que você pensasse nisso que eu falei, na sua imagem e como Deus te enxerga. Talvez seja a hora de virar esse drive, talvez seja a hora de mudar, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa e te espero aqui amanhã, às 6h15, com mais uma mensagem no Colo do Pai. Até logo, tchau, tchau.